Pensando em Conteúdo, o seu podcast semanal que a gente fala sobre comunicação, redes sociais e muito mais. E hoje a mesa tá pesada, gente. Bem-vindos. Tô muito feliz de falar de um tema que eu acho que o mundo é apaixonado. Cinema. Bem-vindos. Acho que a nossa geração é apaixonada. Vamos saber das próximas, se eles ainda vão ser. Será que não? Né? Será? Tá com o Steven aqui e com o Rodrigo. Né? A gente tá com o Steven e o Rodrigo, que são pessoas do cinema mesmo. O Rodrigo aí entrou também, Chicago veio na sua vida, você é roteirista. Então você tem aqui um monte de coisa. Então vamos começar começando. Qual que é o futuro do cinema? Difícil essa. Vai lá, Rodrigo, você. Boa sorte. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que vai ter... Eu acho que a gente vai cair mais ainda no mundo. Não na Índia, mas a gente vai cair mais, assim, das pessoas desinteressadas pelo cinema. Eu acho que vai acontecer um resgate das pessoas quererem assistir um filme em conjunto. Acho que vai começar a voltar a ser uma onda. Quando eu vou pro cinema ver um filme que tá bombando, ou que tá todo mundo recomendando... E às vezes eu começo a me incomodar com a sala do cinema, porque é muita gente ou ligando o celular, ou falando, ou conversando alto, ou... Enfim, não é mais uma experiência legal, não. Entendi. Não tem sido. Aí, no conforto da minha casa, eu vou no banheiro, pauso o filme e faço tudo. No conforto da minha casa tem sido divertido assistir filme. Mais do que no cinema. Então, quando eu vou no cinema, eu tento segunda-feira, 2h da tarde. Ah, amor, boa dica, hein? Mas aqui eu não trabalho, né? Aí é uma boa dica. Trabalho é ótimo, o cara faz 1 milhão de coisas. Mas para as pessoas que têm uma vida comum e trabalham, eles conseguem ir sábado ou domingo. Sim. Aí tá ruim. Eu acho que tem várias... Puta, essa pergunta, ela é muito complexa. Sim. Porque... total. Por exemplo, o cinema, eu acho que texto só faz sentido no contexto, né? E o cinema, ele tem um contexto. Ele nasceu no século XX, ele foi um instrumento de soft power, ele é uma indústria. A gente teve as fases do cinema, o Star System, aqui no Brasil também, né? Todas aquelas fases, o cinema novo. Eu acho que a gente está partindo, né? O século XXI, ele ampliou muito a relação das pessoas com o audiovisual. E a gente não pode esquecer que o cinema é uma parte diminuta do audiovisual. Porque o audiovisual é uma coisa muito maior. Né? Quando você pensa em audiovisual, aqui todo mundo está trabalhando aqui do audiovisual. Exato. Né? E o cinema, ele faz parte do audiovisual. Ele é eu acho que a epítome estética do audiovisual, acho que o audiovisual ainda se inspira muito no cinema, né? É muito comum a pessoa falar, olha, essa imagem ficou com cara de cinema. Exato. É elogio, exato, Mas é óbvio que, por exemplo, quando você pega uma série de TV, né? E a série de TV, ela principalmente ali a partir da HBO, nos anos 90, ela começou a dialogar com uma linguagem cinematográfica. Hoje isso é uma condição quase sine qua non, né? A gente olha, assiste uma série, ela tem uma espetacularização da imagem que é uma estética, né? Uma estética fílmica, né? Sim. Mas a série, ela empodera a audiência. Você para, você maratona, você vê na sua casa. Então eu acho que ela está mais concatenada com o que as novas gerações elas esperam, elas entendem do audiovisual. Até pela própria relação com a internet. Com a rede social, né? Todo mundo com a rede social, com o YouTube, coisinha. É muito mais on demand. E o cinema, ele é menos on demand, né? O cinema, ele é uma experiência cultural. O cinema, você tem que ir até a sala de cinema. Ainda que você assista o filme em casa. O cinema, ele foi feito para black box. Ele foi feito para você ir até a sala. A imersão, né? A experiência A experiência é muito mais imersiva. É muito doido que a gente foi aumentando as telas da TV para chegar o mais próximo ao cinema, né? Isso aqui é porque o cinema é do jeito que é. E aí a gente agora tá verticalizando Agora tudo. A gente tá diminuindo pro celular e deixando na vertical. Então começou a virar um negócio estranho. Eu vi que alguns tá todo mundo meio perdido, né, nesse clipes limbo. da Luísa Sonza estavam sem já essa bordinha aqui. Estavam mais quadradinhos, assim, para ficar mais na vertical. Eu tomei um susto. Falei, nossa, ela tá gravando já assim também? Eu acho que é isso. Acho que o cinema, de uma certa maneira, ele vai se bridar com outras formas de audiovisual. E eu não acho que o cinema vai morrer. Eu acho que não existe esse fatalismo. Mas acho que a maneira de fazer cinema, que aí é um outro assunto, como a gente faz filmes, isso vai mudar. Sim. Isso vai mudar. Eu acho que já tá mudando, né? Eu acho que esse ódio todo que se tem pelos filmes de herói
é uma fase também, porque foi um amor pelos filmes de herói. Sim. E agora um ódio pelos filmes de herói. Então eu acho que essas ondas é a graça de fazer arte. Eu acho que ao mesmo tempo que o Brasil teve uma onda pagode e uma onda sertanejo Leandro Leonardo e uma onda funk Claudinho Bochecha e agora talvez uma coisa mais pop Pablo Vittar, Anitta, Luísa Sonza. Tá na Castelo agora, hein? Pois é, então Pode assim, ser. eu acho que essas ondas que acontecem musicalmente, culturalmente, acontecem também no cinema. Então assim, putz, depois de 10 anos de Marvel, que foi sensacional, agora tá no tipo, puta, já não tá dando bilheteria, ninguém quer ver. Meu Deus, a Marvel vai falir? Não vai falir, mas vai repensar. Sim. Então o também... James Gunn tá começando agora a DC fazer um universo na Marvel dentro da DC, de um cara que veio da Marvel com maestria. Qual que vai ser agora? A gente não sabe. Acho que essa é a diversão. Eu acho que a grande coisa, só pra complementar, eu acho que a grande coisa no momento é o cinema se misturar com as outras opções. É o old show, online para offline, offline para online. É toda essa experiência que a pessoa tem, né? Toda essa imersão, porque os conteúdos pequenos também, os cortezinhos, geram o engajamento e a curiosidade pro grande. Então, esse burburinho de soltar antes, eu lembro que a gente comentou uma vez sobre o filme da Barbie, que eles lançaram uma foto. Olha só o que aconteceu, né? Por uma foto dos bastidores. Então, a internet ela é muito forte para isso também, né? Então, a gente tem que saber trabalhar essa curiosidade. Mas quando a gente fala de Barbie, fala de Marvel, a gente está falando de um tipo de cinema. Sim. A maior parte do cinema é um cinema independente, né? Mesmo nos Estados Unidos. E esse cinema independente... Principalmente nos Estados Unidos. Né? Principalmente nos Estados Unidos. E esse cinema independente, ele tem a ver com a vontade do realizador de fazer... Claro. Contar uma história. E, então, eu acho que isso, na verdade, é impossível de se parar. Né? O cinema é uma forma de se contar a história. Sim. Ela é uma forma que depende fundamentalmente da tecnologia. O cinema, ele é uma experiência artística, tecnológica. Ele já nasceu assim há 100 anos atrás. 120 anos atrás, 130 anos atrás. Mas... Estamos ficando velho, cara. Porra. Mas... Eu não tenho nem essa idade. Eu já tô velho. Mas é óbvio que as ferramentas elas vão democratizar o acesso a se fazer cinema. A própria câmera digital já faz isso. Eu me lembro que em 2012, quando eu estava estudando Vingadores, o filme, né? Eu descobri que uma parte do filme tinha sido feita com uma 5D Mark II, que é uma câmera da Canon, que era vendida na Santa Efigênia, era vendida no Mercado Livre. Em 2012, com a 5D Mark II, era o que eu filmava SNL Brasil na Rede TV. Nossa, pronto. Você vê quão baixo era o nível. E se você... E ainda assim usavam para fazer Marvel. E era o começo do cinema digital. E os caras experimentarem uma câmera dessa, né? Uma DSLR, num filme comercial daquele tamanho. Exato. Eu falei, cara, aqui tem uma mudança. Né? E agora está acontecendo de novo com a Sony, né? Com a Sony, sem contar com o pessoal do celular, né? A Samsung querendo que a galera faça os clipes ali também. Então é muito Só que aí pesado, a gente vive um dilema, que é o seguinte, né? Eu acho que a democratização do acesso à guitarra elétrica não gerou Beatles em cada quarteirão. Com certeza. Então você vai ter boa ali... reflexão. Eu acho que a gente tem acesso às ferramentas. E o problema é agora que a gente não vai conseguir fazer da mesma maneira, mas eu acho também que a gente está indo para uma parte de inteligência artificial que já tem mudado o negócio do cinema, né? Porque os metadados estão criando um cinema data-driven que não existia antes. Né? O cinema está todo drivado por dados. O que é bom e ruim, né? É 50-50 essa discussão, eu né? Eu acho que só essa já dá um podcast Exatamente. Inteiro, né? Não sei se você sabe que a inteligência artificial foi usada naquele filme do Tom Cruise. Qual o último que ele lançou? Que ele se jogou com a moto lá? É o Missão Impossível. Isso, Missão Impossível. O cara que fez com ele não tinha mais voz. Ele teve um câncer de... o Val Kilmer. Ele teve um câncer e aí a inteligência artificial que fez a voz dele no filme inteiro. Isso é incrível, então, cara. Mas então, isso. A tecnologia, quando bem utilizada, ela tem um recurso você muito vai forte. fazer um filme, você vai fazer um filme no seu iPad, né? Então as ferramentas, elas vão possibilitar isso. As ferramentas de game são as mesmas que a gente faz cinema hoje. Exato. Né? A gente usa o Unreal. Então, assim, é inevitável que a gente está caminhando para uma direção onde se democratiza o acesso a fazer, se barateia os custos de se fazer, mas isso não quer dizer que vai ter um Scorsese em cada esquina. Não vai. Só que as pessoas vão escrever livros, da mesma maneira como elas escrevem livros, fazem músicas,
elas vão fazer filmes. Eu acredito nisso. Eu acho que vai se democratizar a maneira de se fazer filmes. Já está democratizado, né? Assim, se o Chaplin tivesse acesso ao iPhone, para mim essa é o comparativo. Se não tendo, ele fazia curtas-metragens. E curtas-metragens de 15 a 20 minutos, que era o que ele fazia, mais, né? Além dos longas. Eu vi há bastante tempo atrás quanto ele produzia no ano. Ele produzia, vamos dizer, sei lá, 60, 100 curtas no ano. Caramba! Só que o ano tem 54 semanas. Então ele fazia muito mais do que um por semana. E aí a gente pensa, putz, cara, fazer vídeo pro YouTube é tão difícil, fazer semanal. O Chaplin tava fazendo um filme por semana ou mais. Sem recursos, né? Tipo, super limitado. Não tinha digital, né? Você não tinha o super limitado. Então, pra mim é assim, cara, se o Chaplin tivesse acesso ao telefone que a gente tem hoje, ele tava fazendo muito mais do que ele fez com o que ele tinha. O Ridley Scott gravou agora o Napoleão em 60 diárias. O que é muito filme pouco. Daquele tamanho. No cinema, o cálculo é mais ou menos de 4 a 5 cenas por dia. Então, se tem, sei lá, 100 cenas ou mais, você faz o cálculo disso que não dá. Mas quando você faz um épico, né, que tem figurante pra caramba, locação pra caramba, muita figurino e luz, em 2 meses, é uma coisa que você fala assim, uau, isso é maluco. Aquilo ali foi extraordinário. Mas ele tinha um pulo do gato, que às vezes ele gravava com 11 câmeras. Exato, é isso que eu ia te falar. Aí com 11 câmeras você grava uma vez só, né? Vamos lá, rodando. Aí roda, valeu, vamos pra próxima. O canônico é que o cinema se filma com uma única câmera. E que aquele quadro que você tá pegando é literalmente um quadro, onde todos os diretores estão ali atentos e entendendo cada milímetro do que está sendo feito, o movimento, né? E de uma certa maneira, quando você coloca 5, 10, 11 câmeras, você tem que iluminar para 11 câmeras, você tem que fazer arte para 11 câmeras. Mesmo duas. O filme da Suzanne von Richthofen, o último, A Confissão, que eu tava, o Maurício Festa, o diretor, ele tava filmando com 2 câmeras. Já é difícil pro diretor de fotografia, porque é um filme, é dramático, não é uma comédia. Comédia é isso aqui. Botou luz em tudo, bota aí 20 câmeras se quiser. Mas drama é outra coisa. A luz é desenhada, a luz também é linguagem. Então, você botar 2 câmeras já começa a ficar um pouco mais complicado. Mas eles fizeram maravilhosamente bem. Eu quero entrar num assunto, se você quiser complementar, a gente entra outro lá. Que eu acho que a formação acadêmica e técnica, ele vai trazer esse profissional e ele vai estar interessado. Qual que é a importância, então, dessa parte técnica mesmo da pessoa que quer entrar? Porque o cara tá aqui com a câmerazinha, mas ele não sabe como é que faz. Você foi fazer aula, você também fala. Você formou milhares de pessoas também. Queria falar um pouco da parte acadêmica mesmo do cinema. Dos filmes, né? Eu acho que são várias coisas aqui, né? Porque a gente está falando de um negócio, a gente não pode esquecer. O Brasil ele tem essa diferença da palavra entretenimento e cultura. E nos Estados Unidos, né, quem trabalha com cinema, na indústria americana, o cara trabalha com entertainment, ele trabalha com entretenimento. Aqui, quando você trabalha com cinema, você trabalha com cultura. Se em inglês você fala que você trabalha com cultura, o cara vai achar que você trabalha no museu. Exatamente, outra coisa. Você trabalha lá no dinossauro. Exatamente. Então, não tem... Então, a ideia do entretenimento, ela ainda é uma ideia confusa no mercado cultural brasileiro. A gente tem uma dificuldade de entender. Isso aqui é entretenimento, né? Então, eu acho que quando a gente fala de um negócio, a gente tem que pensar que esse negócio tem uma cadeia produtiva, a gente tem que pensar que existe um mercado, existe uma barreira de entrada para se entrar nesse mercado. Não é porque você fez um filme na sua casa no iPad que agora você está dentro do mercado de cinema. Exato. Isso não vai acontecer. Que o teu próximo filme é da Globo Filmes. Exatamente. Já vai chegar lá. Ó2. Não vai rolar. Você não lançou teu filme no iPad? Pode acontecer, de você lançar teu filme no iPad e o Fernando Meirelles te ligar e falar assim, olha só, a gente tá com um roteiro aqui, mas a chance é muito pequena. Mas igual um influenciador bombar, não é do dia pra noite, né? É um por ano. E outra coisa importante, a gente tá numa economia de escassez. Então a gente faz cinema com uma quantidade de recursos precária em relação
ao cinema industrial saxão, por exemplo. Claro. Né? Mesmo o cinema independente norte-americano tem muito mais dinheiro que o cinema independente brasileiro. Porque, aliás, o Brasil só tem cinema independente, né? Eu acho que o Fagundes falou isso uma vez. O Brasil, ele tem uma indústria cinematográfica que só faz protótipos. Exatamente. E é verdade. Eu acho que a indústria do cinema brasileiro é mais um negócio do que uma indústria. Acho que o cinema brasileiro é um negócio, não uma indústria. A indústria é outra coisa. Exato. Mas o cinema é um negócio. Então, eu acho que quando a gente fala em formar pessoas para o cinema, eu acho que o cara que faz rádio e TV, o cara que faz audiovisual, né? Porque existe curso audiovisual, tipo curso de alimentos, curso de saúde, é genérica demais. Medicina. Você se forma clínico geral. Você quer ser especialista em alguma coisa? São mais de 18 anos. São mais de 18 anos, é ótimo. A maior parte do público lá do Instituto de Cinema, né? No tempo que eu comandei a escola, era um cara que vinha da rádio e TV e ele queria trabalhar com cinema. E ele não entendia, mesmo tendo feito ali 4 anos de faculdade, na Anhembi Morumbi, no Senac, onde fosse, ele não entendia como fazer essa ponte. Como é que eu entro nesse mercado? Difícil. E a primeira coisa que eu dizia você não entra. Né? Era um exercício muito bacana de desmotivação. É igual comédia, assim. Os jornalistas também, a cara ali. Quero começar a fazer comédia, Banguela. Qual a sua dica? Não faça. Exato, é isso. E, na verdade, essa desmotivação ela era o seguinte, era dizer, olha, é um setor produtivo com recursos escassos, muita gente querendo fazer. Então, não é um mercado fácil. Ele é um mercado que, apesar de ser um mercado que trabalha com arte, é dionisíaco, é exusíaco, ele é um mercado selvagem. As pessoas estão brigando por poucos recursos. Né? Então, as grandes produtoras, elas dificilmente vão abrir espaço para uma pequena produtora entrar. O nível de relacionamento e confiança por conta da quantidade de dinheiro que um filme envolve, né? Que são milhões. Um filme é uma startup, cara. Né? É muito dinheiro, né? Mesmo um filme barato, ele custa muito caro. Então, o nível de confiança que tem que se ter é muito grande. Então, não basta a formação. Você tem que ter um relacionamento com esse mercado. Networking. Você vai ter patrocinador, que você vai ter que fazer o B2Bzão ali. É muita você sabe por que coisa. Isso acontece? Isso acontece também porque, como o cinema ele é muito dionisíaco, né? Ele é apolíneo, mas ele também é muito dionisíaco. Ele é pouco racionalizado. E pouco racionalizado, ele é menos meritocrático. Ele depende muito do seu capital social. Ele depende muito das pessoas confiarem em você. Porque não existem regras de aferimento meritocráticas nesse mercado, entendeu? Aqui no Brasil. Não, exato. Eu tô falando dessa realidade de um cinema brasileira. Periférico. Sim. Um cinema periférico. Daí você pode complementar depois um pouco do que você viu lá fora também, né? Do que a gente viu, né? Sim. Também morou lá, mas em Chicago também? O que eu sinto, o que eu vejo disso nos Estados Unidos tem muito festival de cinema independente. Tá. E tem muito festival de curtas-metragens e muitos festivais. E como lá é uma grande indústria do entretenimento, lá tem uma frase que eu mais ouvi em Chicago, morei 4 anos lá estudando cinema, foi o entretenimento é um negócio sério. Sim. E isso é uma puta frase que o Brasil não leva a sério, que é o que você acabou de falar. Sim. Que assim, o entretenimento é um negócio sério. Ele tem a meritocracia que funciona lá dentro do entretenimento e tem que dar retorno de lucro. Sim, E para dar retorno de lucro, a gente tem que ter bons roteiros, que é o começo de tudo. Tendo um bom roteiro e um bom diretor, e o diretor nem precisa ser tão técnico, porque o diretor de fotografia talvez precise ser. Mas se esse diretor souber dirigir atores, a tua intenção nessa cena é essa aqui. A gente vai aqui, pausa, aqui não é fala. E o diretor lê o roteiro e fala assim: tá falando muito. Isso aqui a gente consegue fazer com um gesto, essa fala inteira aqui. Eu prefiro que as pessoas se olhem e se toquem e qualquer coisa, que vai dizer muito mais do que palavras. Então, ter esse diretor e o cara técnico que vai saber fazer a luz perfeita e um bom roteirista que sabe... A gente estava falando antes de começar aqui, né, do Jung, né, de usar os arquétipos junguianos. Os manuais, né? De entender entender o ser humano como um bicho e não uma técnica de fala e de diálogo. A gente juntar tudo isso, a gente consegue fazer bons filmes, como o Brasil já fez vários. Não, você vai fazer um filme com streaming,
o cara vai perguntar qual é o manual que você está usando. É o Snyder? Como é que teu roteiro está estruturado dessa maneira? Onde que tá? Qual é a página onde a coisa acontece? Qual é o seu antagonista, seu protagonista? Como eles funcionam? Então, assim, tem um nível técnico que eu acho que até o streaming trouxe para o Brasil, né? Acentuou no Brasil. E isso já é per si uma barreira de entrada. Então, além do relacionamento, da confiança, das questões de gênero e raça que também estão presentes, você ainda tem essa dimensão da tecnicidade. Que aí sim, eu acho que cabe alguma formação. Claro. Mas como toda arte, o cinema também é uma coisa de se fazer fazendo, né? O Acho que como toda profissão, né? Muitas delas. Eu sou administradora. O neurocirurgião não pode dizer que ele aprendeu fazendo. Não, mas ele assiste... Mas ele ganha uma malícia aí. Mas ele assiste antes, ele está acompanhando antes. Não é que ele pega do zero. Mas assim, as profissões, acho que só pra gente fazer assim, o marketing digital, a produção audiovisual, você vai começar ali e você vai na prática. Eu acho que a indústria criativa... A indústria criativa, a indústria criativa ela tem essa característica que você vai aprendendo muito fazendo. Porque não são áreas racionalizadas como engenharia, direito, medicina. E o cara 100% técnico é chato pra caceta. É chato. O cara que sabe não é um artista. Todas as tecnicidades é chato. E existe dentro de uma equipe de cinema é uma coisa muito complexa. É, muita gente. Então você tem o técnico, né? O técnico pela técnica. Mas não precisa ser chato. Mas ele pode ter uma malemolência, ele pode ter um deixa a vida me levar. Um pouquinho. Senão só fica... Mas você é mais do estilo chato ou estilo mais... Vamos descobrir aqui na mesa, né? Eu acho que como todo realizador independente, como foi meu caso lá no começo, você tem que aprender técnica e ao mesmo tempo você tem que ser um artista. Isso é mais balanceado. Isso é o mais difícil. Tá no meio. Mais difícil é você equilibrar abrir mão de alguma coisa para, né? Essa coisa oxalufânica e essa coisa exusíaca, né? Essa coisa dionisíaca e essa coisa apolínea. Não dá para ser. Você tem que equilibrar isso. Não dá para ser. É muito difícil. Porque aqui você tem que ser, no começo, produtor, produtor executivo, diretor, roteirista, tem que saber um pouco de fotografia. O realizador independente, invariavelmente, ele vai ter que ter uma experiência em cada área. Mas o ideal, e eu acho que o cinema profissional, ele é assim, isso também tem a ver com formação, você é um profissional específico. Então, se você é um diretor, você é um diretor. Se você é um diretor de fotografia, você é um diretor de fotografia. E o diretor de fotografia levou 10, 15 anos de carreira para virar diretor de fotografia. Para aperfeiçoar, ele foi terceiro assistente, segundo assistente, primeiro assistente, fez primeira assistência para um monte de diretores incríveis. E aí ele virou um diretor de fotografia. Então, também tem uma coisa de timing que eu acho que talvez o jovem, né, mais ansioso, essa geração Z, os próprios millennials. Tem uma coisa... Eu sou boomer, tá? Eu sou milênio, né? A galera... Eu sou milênio. Você também. Sou milênio. Milênio. Fala que nem o jovens envelheçam. Exatamente. Exatamente. Que o jovem tem que acabar, Mas que a gente é milênio do começo, né? A gente é milênio do começo. 3, né? O Nelson Rodrigues é que falava isso. Jovens envelheçam. Não, porque não é só energia, né? Não é só energia e burrice. Porque se fosse só energia e burrice, tá tranquilo, é até divertido. Tragam aí a ingenuidade da juventude. Mas eu sinto que cada vez mais a juventude, parte da juventude também, não vou generalizar, porque os haters adoram coisas da internet para fazer justiça social. Na internet, claro. Da porta para fora não existe. Mas eu sinto uma arrogância e uma pedância dessa velocidade de assim, nossa, eu assisti 18 vídeos na internet de direção de fotografia, eu sei fazer essa porra. Cara, entra num set. Tanto que eu tava numa pré-produção de um filme que vai ser rodado em janeiro em Belo Horizonte. E aí, conversando com o diretor sobre casting e tal, ele falou, e esse influencer? E esse outro influencer? E essa influencer? Eu falei assim, vi os vídeos dos influencers e falei assim, são bons. Mas atuar, além de ser outra coisa do que isso aqui... Totalmente diferente. Pra mim, o mais desafiador essa galera que tá pronta pro dia a dia no set de filmagem. Porque o set de filmagem é esperar, é ter paciência, é não ser arrogante, é chegar com o teu texto decorado, é ser dirigível,
Cinema é sobre trazer tempo. opções. Cinema é sobre tempo. Então, assim, Queria muito saber como foi esse processo pra Kéfera, né? Que ela saiu da internet e voltou agora pra internet. Né? então, mas ela fez um processo muito louco, né? Mas antes de entrar na internet, ela se formou como atriz de teatro. Ela já era atriz antes, Ela se formou como atriz de teatro. Tá. Aí, quando ela foi pra internet, tanto que ela fazia personagens, Sim. ela já sabia o que ela tava fazendo. Sim. E aí, quando ela foi pra Globo, ela já sabia o que ela tava fazendo. E não foi fácil pra Kéfera. Eu acompanhei esse processo dela, né? Eu tava perto dela nessa época, a gente chegou a conversar umas 2 vezes. Foi uma transição, né? E quando a Paris Filmes fez lá a internet o filme, não deu certo. Colocou lá, né, o Cotiello, um monte de gente, não funcionou. São linguagens muito diferentes. Tá? E é muito doido. Eu tô no internet o filme e existia uma apreensão muito grande de, cara, se a audiência de toda essa galera assistir esse filme, ele vira um dos maiores filmes do Brasil. Sim. Essa era a expectativa. O que se descobriu depois? Não só no Brasil, como lá fora também, que fizeram vários filmes com influencers. Sim. Que o público dessa galera tá acostumado a ver essa galera de graça. Essa galera não tá acostumada a pagar pra ver. Então, assim, se eu não assistir na internet o filme... semana que vem eu vejo o próximo vídeo do Gosselo igual. É diferente da gente ver o Jim Carrey de vez em quando, o Ben Stiller de vez em quando. O personagem que ele cria para aquele momento. Não é a mesma pessoa dentro do filme. Quando a gente fala de formação, a gente também tem que falar de formação de público. Né? E todo mundo fala sobre isso, mas eu ouço muita bobagem. Eu entendo que é o seguinte. Da mesma maneira que você vai a uma exposição, você vai ao cinema. O cinema, ele exige capitais culturais, códigos que você precisa ter introjetados dentro de você para te impelir a ir ao cinema. Claro. Tem um filme do Scorsese agora em cartaz. Você precisa entender quem é o Scorsese, você precisa ter vontade de assistir o filme do Scorsese. São 3 horas e meia. Por isso eu não assisti ainda, não. Tem... eu preciso ter 3 horas e meia livre. Não, e olha, direto. Não é sobre só ter 3 horas e meia, porque às vezes você maratona uma série 9 horas, você fica 10 horas jogando Fortnite. Mas em casa. Exato, se você vai assistir O Vento Levou 3 horas e meia, você tem um AVC. Exato. Né? Não, se eu tiver que vestir cueca pra ir assistir o Scorsese, aí, pô, pra mim ficou longo. Você precisa... Eu adoro o Scorsese. Pronto. Você precisa ter códigos que te impelem a sair de casa e ir ao cinema. Muita gente fala assim, o problema do cinema no Brasil é o preço, é o custo. Não. Certamente isso é uma barreira, mas tá longe. Quantas pessoas você conhece que têm dinheiro que não vão ao cinema? Sim. E tem muitas camadas shopping. Tem muitas camadas antes Quantos disso, aqui não vão ao cinema? Podem ir. Então, as pessoas, elas não têm códigos, a gente não tem capital cultural. Nossa classe média, ela é uma classe média que cresceu numa sociedade semi-industrializada. E nossos bisavós, nossos avós eram praticamente analfabetos. Não interessa se você é rico, pobre, branco, preto. A maioria das pessoas viveu essa experiência dentro de casa. Então, é óbvio, não houve uma transferência de capital cultural e de códigos para a gente frequentar cinema. No Brasil... Ainda mais nacional. Ainda mais se for filme nacional. É mais difícil ainda. O filme nacional, por incrível que pareça, ele tem mais aderência. A gente gosta de se ver na tela. Quando você pega os dados, por exemplo, você pegar... Eu vou dar um exemplo de um caso que eu trabalhei, que é o caso do Rogue One. A Star Wars lançou um filme chamado Rogue One. Para quem é ortodoxo de Star Wars, que nem eu, gosta pra caramba do filme, né? O filme, ele conecta 2 linhas do tempo, né? Ele conecta 2 linhas do tempo. Ele se passa antes do episódio 3, que é o primeiro Star Wars, né? E o Rogue One, ele é um filme que não tinha tradução para o português, porque rogue é uma palavra difícil de traduzir. Né? Tem uma tradução direta, né? Tanto que o rogue... o primeiro destemido, você né? Vai chamar de vampira, que nem fizeram lá na Exatamente, né? exatamente. Rogue, né? Então, ficou como Rogue One, uma história de Star Wars. E esse filme foi lançado na primeira semana de dezembro de 2016. É um filme de 350 milhões de dólares. É Caramba. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tá? Muito dinheiro. Muito bem. Na mesma semana, a Yafa Brits, da Migdal, junto com o Weiner, da Downtown, e o Fracaroli, da Paris, lançaram Minha Mãe é uma Peça 2. Um filme de 8 milhões de reais. Então, eu tinha, de um lado, um filme de 1 bilhão de reais e do outro, um de 8 milhões de reais. Lançados no mesmo dia. O que aconteceu? 2 milhões e meio de pessoas foram ver Star Wars.
E 9 milhões foram ver Minha Mãe é uma Peça 2. Eu fui uma dessas pessoas Entendeu? que eu fui assistir. Porque o brasileiro muitas vezes tem o tempo dele Então, mas- é pra ver um filme. Ele tem um ticket. Mas aqui e o ele Paulo escolhe Gustavo nacional. é a maior exceção da regra que Sim. o Brasil já teve, né? Porque a gente tem o Paulo Gustavo e depois do Paulo Gustavo a gente tem Hassum e Ingrid Guimarães. Mas eu... E aí tudo o restante é muito longe O cinema- do público se conectar. E era Minha Mãe é uma Peça 2, porque o primeiro foi um atestado de caramba, isso é muito bom, rolou legal. Tanto que o filme mais visto do Brasil é Minha Mãe é uma Peça 3. Eu tô ignorando os religiosos, porque são golpe. Que absurdo. Não, são golpe, são golpe. A igreja comprar ingresso e ter todos os ingressos vendidos e ninguém na sala, isso é golpe. Então, assim, tirando os religiosos, o mais visto é Minha Mãe é uma Peça 3. É o filme brasileiro mais visto. Na lista dos 10, Minha Mãe é uma Peça 3 e depois Minha Mãe é uma Peça 2. Depois Tropa de Elite. Então, assim, e sem contar, tem 3 filmes na lista dos 10 que são dos anos 70. Que é Trapalhões, Que era uma outra a Dama do Lotação e Dona Flor e Seus Dois Maridos. E que, por incrível que pareça, tinha muito mais salas de cinema, o cinema tinha muito mais aderência. Mas nos não anos tinha 70, concorrência. nos 10 filmes brasileiros mais vistos, tem 3 de 50 anos atrás. Sim, ainda. Caramba, que a gente não tá conseguindo levar essa galera pra ver filme. Mas então, exatamente. É difícil. Como que a gente faz isso difícil. culturalmente para a nova geração de você colocar na sala de cinema? Porque assim, eu tive difícil. sorte, porque eu tive uma educação que meu pai era músico, minha mãe era atriz de teatro, então eu vivia no teatro. Então eu tava fazendo terapia hoje, falei, preciso voltar aí no teatro, tô sentindo falta, porque eu fui criada, e ela fala isso, que o nosso corpo, ele sente falta de coisas que são felizes da nossa juventude, quando eu era menina Thalita. Então eu tive toda essa experiência e eu falei, nossa, eu tô sentindo falta de alguma coisa na minha vida, que eu não tenho ido pro teatro, eu não tenho ido pro cinema. E aí ela falou, vamos testar, você vai voltar aí uma vez por semana pra você ver se você começa a se reconectar com você mesmo, porque às vezes é parte da nossa infância que, de repente, a pessoa teve, os pais levaram, mas a gente deixou pra lá e a internet é mais fácil. Então, às vezes, também a gente confrontar um pouco o nosso comodismo, a gente, né, a população, sai um pouco da tela dessa, vamos pra uma tela maior e vamos experimentar, porque eu tenho certeza que a pessoa da minha idade teve muita experiência em cinema, porque eu tive. Eu me lembro até hoje, quando eu fui assistir Jurassic Park. Gente, o que foi aquilo? Aliás, o Jurassic... Gente, quando a primeira vez eu... E depois aí você foi na Disney, eu vi lá os parques. Cara, mas assim, é uma experiência que eu tenho certeza que a minha galera, millennial, e eles devem ter isso dentro deles. Então é uma chamada pra vocês que são millennials. Eu tenho certeza que você foi pro cinema quando você era jovem, assim como eu. Não, e vamos voltar aí ao cinema. O Jurassic Park, ele é importante. Só pra... Eu acho que são duas coisas aí, né? Primeiro que assim, a gente precisa de políticas públicas de transferência de capital cultural. Sim. Essa é a única maneira de se construir público para cinema. Como assim? Você precisa de projetos, como, por exemplo, projetos que facilitem o acesso ao ensino superior. Mas isso é toda uma educação, a estrutura... Mas é daí que vem os códigos para que você... Interpretação de texto, porque você vai ter que interpretar alguma coisa que está acontecendo na tela. Então, a diferença do cinema brasileiro pro argentino é muito esse, né? Porque a Argentina ela teve um processo de industrialização no século XX muito diferente do Brasil. Né? Essa neocolonização inglesa na Inglaterra trouxe da Inglaterra na Argentina, trouxe para a Argentina alguns benefícios nesse sentido, né? De acesso a capital cultural da população, que a gente aqui não teve. Eu não estou falando de pobre, tá, gente? Eu estou falando de todas as classes sociais, né? A elite, a classe média, todos nós temos aí um déficit de códigos e capitais culturais para frequentar cinema e outras formas de arte mais eruditas em relação a outras sociedades industriais. Mas, dito isso, é óbvio, política pública é muito importante. E você falou do Jurassic Park, agora a gente está vivendo toda essa onda sul-coreana. Né? Round Six, essas e coisas. E você sabe aí. que tudo isso tem a ver com Jurassic Park? Se hoje alguém que está vendo aqui esse podcast assiste K-pop, gosta de K-pop, isso tem a ver com Jurassic Park. Qual que é o link? Qual que é o link? Eu também. É que eu não assisto K-pop. Olha o recorte, olha o recorte. Hora do recorte agora. Vai lá. Você não viu aquela boy band de dinossauros dançando no Jurassic Park? Não tem essa parte do filme? Ele dançando? Não, tem não. Pelo amor de Deus, eu vou assistir de novo. O que aconteceu? Lá na Coreia do Sul, quando o Jurassic Park foi lançado,
o Jurassic Park, ele ocupou todas as salas de cinema da Coreia do Sul. Caramba. Todas. Teve um dia na Coreia que não tinha nenhuma sala de cinema que não fosse Jurassic Park. Tá. E aí os cineastas e artistas da Coreia do Sul se reuniram, foram até o presidente da República, que na época era um presidente mais como o Fernando Henrique, o Bill Clinton, a gente estava ali no início dos anos 90, e disseram para ele assim, olha, cara, é o seguinte, a gente passou por esse fenômeno com o Jurassic Park aqui, isso é um absurdo, né? A gente fez aqui um cálculo econométrico que se você criar leis protecionistas para a nossa cultura e você conseguir investir dinheiro para que a gente produza cultura e exporte cultura, o soft power da Coreia do Sul vai aumentar e você vai vender mais Samsung, mais Hyundai, mais Kia, e no longo prazo mais também, LG. né? Não era uma coisa imediatista, claro. 20 anos. Óbvio, mas 20 isso é anos. importante. Sabe o que aconteceu? Você começou a dançar Gangnam Style. Gangnam é um bairro de Seul, ele tá tirando sarro de Alphaville. Né? A sua sobrinha começou a gostar de K-pop, você começou a ver filme de terror da Coreia do Sul. Sim. E a Coreia do Sul ganhou o Oscar de melhor filme, não é melhor filme estrangeiro. De melhor filme. As séries, Parasita, as novelas sul-coreanas. Gente, a Coreia do Sul é um país que há 50 anos atrás nem existia. Minha mãe assiste dorama pra caramba agora. Então, pronto. Ela virou fã. Então, a questão é a seguinte... Que é sobre amor, não sobre putaria. Não é ótimo, é a frase dela. Todos os países do sul global, eles têm o que aprender com o que aconteceu na Coreia. E por causa do Jurassic Park que você citou. Olha aí. Que eu citei. E de Foi novo, o melhor recorte dessa entrevista até agora. Tu viu que a gente assiste K-pop por causa do Spielberg. Cara, que demais. Esse cara é grandioso mesmo, né? Esse cara é grandioso mesmo, né? Mas tem vários filmes que se você remete à juventude, também a nossa, mais cedo, mais novos, que a gente foi pro cinema ver Titanic, a gente foi pro cinema ver Avatar, a gente foi pro cinema... Então, mas essa galera tem que voltar aí pro cinema. Eu estou falando, já tem um pessoal que já era convertido, mas que eu acho que o streaming deixou a gente meio folgado no sentido de, vou esperar chegar aqui que é mais fácil, vou esperar... Não sei, é só uma discussão. Mas tá falando com a gente. Tá democratizando. Eu acho sim. que, por exemplo, documentário, do cinema documental é uma coisa que é muito mais assistida hoje por causa do streaming. Sim, sem dúvida. O streaming popularizou o cinema documental, ajudou a criar um novo público de cinema documental. True Crime virou uma onda. Aí você pode falar um pouquinho dessa experiência, hein? Descobrimos enquanto sociedade. Como é que foi seu policial? Como é que foi? Foi ótimo. Você fazer um bravão. Não, mas descobrimos, enquanto sociedade, o quanto as pessoas adoram histórias sobre assassinato dos outros, né? Do brasileiro ainda, que virou E eu moro na rua da Suzana, da Ioc. Eu moro na Carlos Weber. Todo mundo que eu falo, eu moro na Carlos Weber. Você mora lá vizinho do Ioc? Eu falei, não, é lá mais pra cima que ela morava. Essa tipo morbidade, assim. essa morbidez, assim, a gente tava falando sobre isso antes, né? De gostar de assistir True Crime, e aí as produtoras procurando. Almoço, o que é que o pessoal assiste? Guilty pleasure, né? Na hora do almoço tem esse negócio. Nos interiores até hoje, né? Gente, então mas o pessoal adora. O Aqui Agora, o Extra, o True Crime... Então, mas que não existe mais. Exato. Mas existia pra gente. Exato. Existia pra gente. Forma, Nossa senhora, era sangue, escorria sangue na televisão. Isso aí é o circo do horror, é o vaudeville, né? É uma coisa que seduz mesmo. Essa coisa do circo do horror, ela é das sociedades industriais, né? Na virada do século. E é primitivo, né? Acho que mexe num lugar primitivo dentro da gente, né? Eu tenho medo. Eu acho que tem muito a ver com um certo sadismo que a gente convive cotidianamente na sociedade industrial e que de alguma maneira a gente canaliza para esses prazeres, esses guilty pleasures, né? Será que é um prazer? Agora eu fiquei preocupada. Com certeza, né? Porque você quer ver ali o cara... você quer ver o circo pegar fogo? Acho que inconscientemente também um pouco de nós dentro da cabeça, que a gente é adestrado pela sociedade, né? Sim. Por isso que eu acho que ele vai num lugar primitivo da gente e falar assim, porra, eu sou um cara da paz, mas algumas pessoas eu adoraria poder matar. Acho que tem alguma coisa disso dentro da gente, de assistir e falar assim, porra, aquele cara matou. Aí é tão louco que é assim, e até na ficção, se existe um motivo de por que a pessoa que está matando, a gente fala assim, mas aí tinha que matar mesmo. Caramba, é louco, mas existe isso dentro da gente. Mas, assim, e o bom roteirista sabe manipular isso dentro da gente. Que a gente gravou um pessoal que aqui no estúdio chama Na Real Mulher. Eles falam que a gente é criado na expectativa. Então tudo que a gente... Por isso que tesão acaba, porque você não tem mais expectativa de você encontrar o outro. Então num filme como esse, você tem uma expectativa e aí a adrenalina sobe, por mais que você saiba o que vai acontecer, você não sabe o detalhe.
detalhe do true crime. Claro. Você tem que assistir pra você saber. Exato. Então elas falam muito isso, que muitas coisas vão muito água abaixo, porque a expectativa, cadê? Que não tem mais. Então, Pô, esse último filme aí, o The Killer, eu terminei de assistir Não assisti 2 dias nunca, atrás. assisti nunca. Nossa, claro que eu achei. É porque eu assisti, que é um novo do David Fincher, tá na Netflix. Eu adoro ele, a estética, mas nossa, eu achei um filme chatíssimo, mas a culpa é minha. Porque 2 dias antes eu tinha assistido o Nobody. Sabe qual é esse? O Ninguém, que é... Claro, sim. Que é parecido, é do tipo assim, eu sou um cara tranquilo. Pô, peraí, você mexeu com a minha família? É John Wick, sabe? Aí, então, vamos matar os bandidos. Matar todos. E aí, o Nobody, ele é espetacular, Hollywood espetacular, e o do David Fincher era um pouco mais cerebral, o cara fica narrando o tempo todo, e assim, meu Deus, esse filme não acaba nunca. Saco! Quanto Esse tempo cara de mata filme? todo mundo, e meu Deus do céu. Não, acho que ele tem 2 horas. Ah, tá, ok. Mas ele é um outro, e eu assim, cara, que... Mas é isso, assim, assistir, porque estão falando muito, a Sophie Charlotte Você tem que está no ficar filme. dentro. Gente, mas por cinema... Mas cinema, ele é olha, uma outra se você onda. Pegar o Poderoso Chefão, quando a gente assiste Poderoso Chefão, a gente adorei. vai aprendendo a torcer pro Don vilão. Corleone. Não, pro Don Corleone. Por É quê? por causa do roteiro. Porque o Don Corleone... Ele tem um motivo. Qual é Ele tem um motivo. Você sabe por que a gente torce pro Don Corleone, pra família Corleone? Ah. Porque eles só trabalham com prostituição e jogo. E Aí os vai, Tatália aí pode. e os Tatália querem trabalhar com drogas. E aí drogas não, entendeu? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Então, a moralidade, ela vai se flexibilizando É no claro. cinema. O cinema é Isso sobre é. isso também, é sobre Perfeito. tempo. E saber construir isso para o isso público entrar no jogo Nessa expectativa é que eu difícil. comentei, né? Nessa E coisa é de- toda essa equipe, né? É o roteirista saber fazer bem o trabalho dele, o diretor saber fazer o trabalho bem ator, dele. né? Lógico. O ator, mas o ator bem dirigido consegue. Sim. E a fotografia, assim, não, aqui, ó, é São os importante. 5 básicos, os 5 itens básicos do cinema. Eu diria que os três pilares, ao meu ver, seria roteiro, direção e fotografia. Perfeito. Porque um bom roteiro, na mão de um diretor mediano, o filme ainda vai bem. Um roteiro ruim na mão de um bom diretor não vai bem. Não vai bem. Esse diretor, ele vai ter que trabalhar muito para conseguir tirar alguma história que não tem ali. Entendi. E acho que a fotografia, assim, todo mundo ali sabendo o que aquela luz quer dizer sobre aquela cena, sobre aquela pausa, sobre aquela fala, sobre aquele grito, sobre aquele fundo que precisa ou não aparecer, eu acho que isso ajuda a contar a história de uma maneira Perfeito. absurda. Sabe Perfeito. que eu não lembro quem falou isso também, mas é muito boa a ideia de que tudo no cinema equivale a 50%. Então, se o som tá ruim, o filme tá 50% ruim. Sim. Se a fotografia tá ruim, o Nem filme me tá fala. 50% ruim. Se a arte tá ruim, o filme tá 50% ruim. Não, mas é que se o roteiro tá ruim, o filme tá 100% ruim. E eu acho que isso tem muito a ver, a coisa do roteiro também tem muito a ver com dramaturgia, que é uma coisa difícil da gente entender, né? O teatro, ele é um... Por que o teatro, de uma certa maneira, ele passa incólume por todas essas revoluções digitais? Porque o teatro, ele é uma experiência dramatúrgica, analógica. Você tem o espaço dramatúrgico e o texto dramatúrgico. E a dramaturgia é essa capacidade de um texto de levar o ator a atuar, levar o ator a criar, a construir uma atuação em cima do texto. Tanto que os bons diretores de cinema, eles são amantes do teatro. Eles são pessoas que leem textos de teatro. Porque o cara que escreve o texto de teatro, ele é um dramaturgo. Ele não é um roteirista. Exato. Né? Ele não se identifica como roteirista de teatro. É uma ofensa, é uma ofensa pros caras. E tá certo. E tá certo Ele é um ser. dramaturgo. Então, você ler textos de teatro vai melhorar a sua capacidade de trazer dramaturgia para o seu texto de roteiro, para o seu roteiro de cinema. E os diretores vão conseguir entender melhor como extrair uma certa dramaturgia do texto, do roteiro, por mais simples que aquele roteiro esteja, né? Então, eu acho que o que acontece é que, assim, talvez um bom diretor, ele consiga salvar um roteiro meia boca. Um roteiro meia boca. Né? Um roteiro ruim não tem jeito. Não, mas aí que tá, né? Hoje em dia, é aquilo que a gente tava falando. O streaming, aqui no Brasil, ele já impõe uma questão aqui clara de roteiro. Sim, mas pro cara independente, o cara que Mas o inexperiente também, né? O independente e o mais inexperiente. Ele não sabe aquele roteiro. Você tem que respeitar, de novo, né? Como lá fora o mercado independente é gigantesco,
Mas é gigantesco por 1 milhão de fatores, Sim. como o Brasil tem 3.500 salas de cinema, os Estados Unidos tem 40 mil. Sim. Então, ter 40 mil salas de cinema significa que tem gente suficiente para ir. Por mais que os Estados Unidos seja maior que o Brasil e eles tenham lá 330 milhões de habitantes e a gente tem 215, não é só ter número de habitantes, é o que falou. É a criação do público querer ir ao cinema. Sim. Então, como o mercado é gigantesco, né, 3.500 salas para 40 mil salas, Sim. você consegue desenvolver o gênero independente para muita gente. E local, né? E local. E o cinema de bairro lá existe. Tá? Então, você consegue entrar no cinema independente e falar assim, puta, eu fiz o meu primeiro filme, o roteiro é ruim porque entrou no festival e foi uma cagada. Todo mundo falou um monte de merda porque o roteiro é ruim. Esse feedback. E aí você tem esse feedback e fala, então, peraí, eu tenho que estudar, vou pegar os livros aqui, vou entender, vou ver, né? E aí você continua no cinema independente. Você pode fazer uma carreira até o fim da sua vida só no cinema independente, escrevendo, dirigindo, produzindo e atuando. Isso é cinema. Isso é cinema. Que é o que o Scorsese defende. Quando o Scorsese fala mal da Marvel, ele fala assim, cinema não é só lucro, cinema é arte. As pessoas querem se conectar com pessoas. E tudo bem se o herói consegue fazer isso. Mas o cinema é arte. O Scorsese bate nessa tecla. Você tem filmes que têm consagração, prêmios e alta audiência. Filmes que têm consagração e não tem audiência. Então tem prêmio e não tem audiência. Sim. E você tem filmes que não tem prêmio nem muita audiência, mas eles têm seu lugar. Né? Porque você tem lá o Festival B de filme de zumbi. E esse cinema existe. O cara pode ficar a vida inteira fazendo esse tipo de filme. Exato. É o caso do Mujica aqui no Brasil. O Zé do Caixão. Né? Nossa, super reconhecido lá fora e aqui quase nada. E ele teve o lugar dele, fez cinema a vida inteira. Glauber Rocha. Né? O próprio Glauber. Muito mais conhecido lá fora do que aqui dentro. E num contexto ainda mais num contexto de economia de escassez como o nosso, esse cinema independente, ele é a alma dessa forma de arte. Assim como mas não tem essa qualidade. Sim, o cinema brasileiro, o cinema independente brasileiro não tem a qualidade do cinema brasileiro americano, ou do cinema independente americano, tem. Mas uma questão de verba, mas é o que ele tá falando, formação, né? Escassez que ele fala, né? Mas é que hoje está mais barato você conseguir aprender a fazer um bom roteiro. Mas você não acha que isso vai melhorar? Mas é aquilo que você falou. A acessibilidade tá aí para todo mundo. As pessoas estão usando? Não estão. Sim. As pessoas estão indo atrás? A gente ia fazer pesquisa... Eu sou um otimista. A gente ia fazer pesquisa na biblioteca da escola, que era o único lugar que tinha biblioteca. ChatGPT que já faz Você tinha que ir lá para saber, ter o conhecimento. Agora, conhecer. Barça, eu tive Barça. Então, e pro bibliotecário. Bibliotecário pedir, eu quero um livro tal. O bibliotecário é o taxista da biblioteca, né? Que ele tem que saber onde é que tá tudo, né? Sim. Vocês sabem o que é Barça? Já ouviram falar? Não. Nunca ouviram. Qual que é a idade? 21. Vocês já viram um orelhão? Orelhão? 25 e 24. Nunca ouviram falar em Barça. Tá velho. Barça, enciclopédia já ouviram falar. Sim, óbvio. Lógico que eu já ouvi falar em enciclopédia. Claro, seu otário. Calma, eu tô indo por partes. Não, era uma coleção... De livros assim. E era Você ia primeiro você pedia que no catálogo primeiro. Primeiro ele tinha. Todos tinham número, mas ele tinha temas. Então, assim, cultura do mundo. Aí era um livrão assim. Números, então, você tinha uma coleção de 12. Gente, era um Wikipédia impresso. Só isso. Analógico, era o Wikipédia analógico. Porque essa experiência do enciclopedismo, da enciclopédia, é uma experiência iluminista. Que é aquela ideia do homem ter que conhecer todas as coisas. Você ser a medida de todas as coisas, né? Aquela experiência vitruviana do homem. Então, a enciclopédia, ela vem daí. E a sociedade é enciclopédica. A internet é enciclopédica. O ChatGPT é enciclopédico. Exato. Vem tudo no mesmo lugar. Busca no mesmo lugar, né? Só que o problema é que agora todo mundo tem Alzheimer. Exatamente. Ai, gente. Eu ouvi de um amigo meu que foi roteirista da Globo por muitos e muitos anos. E ele já estudou roteiro, foi fazer os cursos de férias em Londres, umas coisas assim, de 2 meses e tal. E ele falou, cara... Não vai afastando mais o microfone, daqui a pouco você tá com o microfone lá. Ele só faz assim, ó. A Karen tá ali quase vindo aqui em cena segurando pra botar de volta. O que ele falou, assim, num geral, o que ele sentiu dos roteiristas ali da Globo, claro, não é todo mundo... existe toda a métrica, né, de roteiro e de técnicas e tudo mais. E os caras falam assim,
cara, isso aqui me engessa demais. Eu sei como fazer, olha só eu escrevendo aqui. E aí você pega que ele não tem uma qualidade de ritmo ou de a métrica de arco e tudo. O cara fala, não, cara, isso aqui não. Que é americano, vou ler livro americano para escrever coisa do Brasil, não faz sentido. E faz 100% de sentido. Porque a gente consome muito mais audiovisual americano do que brasileiro. A gente assiste mais filmes e séries americanos que brasileiro. Então você, às vezes, assiste um filme brasileiro e aí você percebe que a atuação é quase... É sempre um novelesco. Porque é onde o ator aprende a atuar num volume maior e quase teatral. E, ao mesmo tempo, você vê em muitos filmes brasileiros, não todos, que o jeito que se fala na novela ou no filme brasileiro é como tá no roteiro, mas não é como a gente fala. Então, aí que eu acho que entra o bom diretor de ver o ensaio e falar assim... Não é assim que a gente fala. Como você acha que seria melhor? Como que isso fica naturalista? Isso vem bem na minha vida, assim, porque assim, eu sempre assisti o pessoal imitando o sotaque de nordestino. Sim. E sempre me incomodou muito. É, claro. Porque ali vira um negócio muito mais que teatral. Né? Palhaçada porque vira caricato, né? Muito caricato, porque não era daquele jeito. E aí você pega o personagem, graças a Deus, hoje eles estão contratando os nordestinos mesmo pra fazer. Isso é colonialista. Isso... só porque eu lembrei disso. E melhor coisa foi botarem a Jade Picon pra fazer carioca. Os cariocas ficaram putos com ela e falaram assim, então vocês não gostaram quando outra pessoa de outro sotaque faz o teu? Com todo respeito, isso acontece também quando no Napoleão agora, os americanos em algum momento gritam Vive la France! E com um sotaque de americano. Ou quando o Wagner, que eu adoro e adoro a atuação dele, mas o Wagner foi fazer o Pablo Escobar, aquilo foi importante. E os colombianos ficaram putas com ele, né? Você é de Medellín, você tá vendo um brasileiro fazendo Pablo. Exatamente. Muito forte isso daí, né? Eu tinha esquecido então, dessa eu acho que a gente tem essas posições, elas são do colonialismo, né? Sim. E a reação a isso, e a percepção de que isso de alguma maneira está errado, é o decolonialismo que também está aí, tá? Claro. A gente pensar. Sim. Então, lógico. Por isso que eu sou um otimista. Eu acho que as coisas, tirando o clima, que eu ainda... Agora eu estou com medo do holocausto climático. Né? Depois desses 40 graus, com sensação de 50. Eu acho que a gente caminha sempre para uma sociedade que está melhorando, está mais informada, os temas estão surgindo, as bolhas estão sendo furadas. E eu acho que com o cinema isso vai acontecer também de uma maneira muito positiva. A gente precisa valorizar o cinema independente. Sim, total. E estimular as pessoas a fazerem cinema independente. E os espaços de formação são fundamentais para isso também. Então a gente precisa investir em espaços de formação para que a gente tenha essa tecnicidade. Eu acho que arte tem a ver com técnica e tem a ver com dinheiro desde sempre. Né? Você tem os mecenas, mesmo na Grécia, você já tinha ali os artistas bancados, né? O mecenas. Então, a gente não pode ignorar que a arte depende e precisa do dinheiro. Né? E, ao mesmo tempo, ela precisa da técnica. Só que ela também precisa dessa coisa intangível que é a sensibilidade. Não é porque você acordou de manhã dizendo vou ser artista que você vai ser. Será que você tem esse talento, né? O artista, ele se consolida na obra. Né? Quando a gente fala fazendo lá, que era o papo que a gente estava lá no começo, que eu acho que é diferente para o médico, diferente para o engenheiro, o artista, ele se consolida na obra. É fazendo a obra que você percebe, né? O seu eu artístico, você tridimensionaliza o seu eu artístico. E isso, obviamente, vai se aprimorando, a sua identidade, sua assinatura vai surgindo dali. Mas se isso não acontece, você não tem que se frustrar, porque tem outras formas de você trabalhar com arte. Você pode ser um bom produtor executivo, você pode ser um bom técnico, né? Não apontei para você, não, tá? Você pode ser um bom ator? Mas eu busco o equilíbrio. Quando eu vou realizar minhas coisas... Eu quero ser a melhor média em tudo. Eu quero ser super mediano. Eu quero ser um grande mediano. É isso. Porque um medíocre, né? O que eu mais quero ser na vida é um medíocre. É um bom mediano em tudo. Porque eu acho, né, para escrever roteiro e tal, que eu preciso ler muito sobre roteiro e principalmente ler roteiro. Ler roteiro. Sempre que sai assim, ó, os indicados a melhor roteiro no Oscar são... Em algum site aparecem os roteiros originais, não a transcrição do filme. Que, às vezes você cai muito nesse golpe. É alguém que transcreveu o filme, mas não é isso. O roteiro do filme é quando você lê o roteiro e nem é o que eles estão falando lá exatamente.
Então eles falam, uau. Montagem, né, e tudo mais. Então assim, é o que eu gosto de ler. Então ler roteiro primeiro te ajuda. Tratamento. Eu adoro ler primeiro tratamento. Nunca tem a ver com filme, né? Porque o filme ele é sempre gravado o 14º, 15º, 35º tratamento e claro, o roteiro vai se alterando. Sem contar com a edição também, que a mas edição ela também tem outro rumo, né? Ela dá outro rumo do filme. São vários filmes. Mas o primeiro tratamento, e você lê um primeiro tratamento com esmero, e depois você assistir o filme e você falar, cara, aquele coletivo... Que evolução, Aquele coletivo, aquele grupo de pessoas pegou isso aqui e transformou naquilo ali. Eu acho que é o Scorsese que fala que o filme... Não sei se é o Scorsese ou o Gialli. Algum senhorzinho americano de cabelo branco e óculos quadrados. O filme que a gente assiste é isso que é o filme. Qualquer coisa antes disso é propaganda do filme. Exatamente. Porque o roteiro é propaganda do filme, filmar o filme é propaganda do filme. Tudo. Editar o filme é quando o filme quase vira o filme já, porque você fala, puta, essa cena não é aqui não. Essa fala, será que... corta essa cena, nossa, o filme tá muito longo, o filme tá muito curto, como é? Vamos regravar algumas coisas aqui, porque não tá bom. Tudo isso ainda não é o filme. Não. Então, assim, nossa, eu escrevi um roteiro de um filme ótimo. Cara, legal, mas espera aí que o processo é longo. Sim. É só o filme pronto que é o filme. E é muito bom quando você tem o prazo final do filme. O filme vai ser lançado tal dia. Aí você começa a pensar de trás pra frente. Sim. E aí é onde eu gosto demais do processo. Que vendi aqui um argumento de 7 páginas, leram, gostei disso aqui, alguém vai arranjar dinheiro pra eu fazer esse filme. Legal. Quando que ele vai ser lançado? Não, mas vamos fazer primeiro. Não. Vamos botar a data. Eu preciso saber, porque eu preciso pensar quanto tempo eu tenho de pré-produção, de produção, de pós e de estratégia de lançamento. Durante a produção vai ter conteúdo que vai ser para o trailer, para as redes sociais, tudo isso é uma coisa maluca. E dentro da cabeça do diretor, tudo tem que fazer sentido e você tem que estar calmo. Isso que é o mais louco. É como você consegue ter paz dentro do caos. Você tá surfando a pororoca. Desde o começo, falar assim, arranjamos o dinheiro. Todo mundo fica assim, uhul! O diretor fica assim, caralho. Agora vai ter... Meu Deus, eu vou ter que fazer esse filme então agora? A vida dele, durante aquele período, acaba. Né? Dirigir é a coisa mais difícil que eu já Porque vira uma pororoca. Porque quando você tá no dia de filme, começou o dia de filmagem. Beleza, a gente tem aqui 5 cenas pra filmar nesse dia. Você filma a primeira cena. Você filma a segunda cena... Você já meio que sabe assim, puta, não vai dar pra fazer mais 3 não, hein? Com esse sol não vai dar. O que a gente vai... Não, aqui dá pra trocar, não sei que não, mas o que acontece antes, o que acontece depois dessa cena? Dá pra trocar de dia pra noite? Não. Aí você tá gravando a terceira cena, chega um assistente e fala assim, deu uma merda aqui, estourou o negócio, não vai ter gerador. Sim. Aí fala assim, meu Deus, eu tenho 2 cenas pra gravar ainda. Não vai dar assim não. Então, dá pra empurrar pra última diária? Dá. Então, beleza, a gente empurra pra última diária. Beleza, salvamos o dia de hoje. Sim. São muitas Aí no dia seguinte acontece tudo de novo e você empurra mais uma cena. Chega um momento que a assistente chega e fala assim, a gente não tem mais diária. Acabou. Lá na frente. E a gente tem esse dinheiro aqui. E como que a gente faz? Aí, cara, você entra num desespero que meu Deus do céu, eu já não tô fazendo o filme que eu queria estar fazendo. Eu não tô. Aí você faz o que dá pra fazer. E não sou eu que tô falando isso. O Scorsese fala isso, o Woody Allen fala isso, o Spielberg fala isso, todos os diretores falam isso. Isso é legal. Aí quando você pega tudo isso, senta na sala de edição e o editor, o montador monta o filme e tudo mais, e você assiste e fala assim, não era isso. Mas, cara, é o que você tem. O dinheiro, os 80 milhões já foram gastos. Isso aqui agora tem que virar um filme que dê mais de 160 milhões de lucro. Pra poder retornar. Pra poder empatar. Sim. Pra poder zerar. E aí você fica assim, meu Deus, como? Aí cara, você tem que adorar isso. E aí eu aconselho, não faça cinema. Não faça. Não, o negócio é, você tem que adorar. O cinema. Você tem que adorar. O cinema, ele tem essa dimensão anticapitalística, porque, num certo sentido, você tá... Olha, se pegar aqui no Brasil, né? Os filmes começam em 3, 4 milhões de reais. Aliás, tem gente que, não, eu faço cinema com menos que isso. Mas esse é um subindependente, né? Um filme bem pequeno. Ele tem uma distribuição limitada. É difícil comparar. Mas os filmes começam entre 3 e 4, vão até 30. 30 milhões, mais ou menos por aí. Filme, né? Longa. Série, tem séries mais caras. Sim. Cangaço Novo agora, acho que foi 50 milhões, né? 50 milhões de reais numa série, né? Então, às vezes, tem que entender o volume desse dinheiro. Mas, mesmo você apostando todo esse volume de dinheiro,
como o Rodrigo falou agora, é uma experiência. Ele é experimental. Pode dar errado. Se fosse uma fórmula mágica, o 2 seria melhor que o 1. E o 3 seria melhor que o 2. E ao contrário, né? É o contrário disso, né? Ele começa assim... separado do primeiro. Você tá com a esponja assim, não, tem história aqui sim. Não tem, cara. E aquilo, os caras tentando investir, não, porra, mas são os mesmos atores, é a mesma história, é o mesmo diretor. Como que não vai dar tão certo quanto o primeiro? Porque o primeiro deu certo, tem uma dimensão de dar certo que é extremamente casuística. É um acaso, porque é arte. Pode ficar ruim, pode ficar ruim, eu pode acho ficar uma que merda. o pulo do gato, ou como os americanos falam, que é o jump off the cat. Mentira, essa expressão não existe. Você acabou de... O pulo do gato é quando o primeiro filme que faz sucesso tem um universo muito grandioso. Porque às vezes não tem. E aí os caras querem estender para uma trilogia porque o primeiro deu certo. E não existe esse universo. Por que Star Wars até agora tem filmes e séries? Porque a primeira trilogia, o primeiro filme, já tinha um universo muito excelente para ser expandido. O primeiro filme não tinha um universo tão expandido, mas assim, era um filme sobre viagens intergalácticas. Então, beleza, a gente pode criar qualquer coisa maluca. Então, assim, já existe. Exterminador do Futuro nunca parou de existir. É sempre um robô voltando do futuro para impedir que alguém impeça a revolução das máquinas. Então, caramba, viagem no tempo. Isso é eterno. Para sempre. Então, Velozes e Furiosos. Carros e explosões. Porra, 18. Agente secreto tentando salvar o mundo. Sempre. Porra, Missão Impossível não vai acabar nunca. Então, qual o tamanho desse universo? E às vezes no primeiro filme que fez sucesso, cara, não tem. Minha Mãe é uma Peça. Por que tiveram 3 filmes? Porque é um filme sobre mãe e família. Porra. Esse universo tá aí pra sempre. E nasceu do teatro. Sim, a peça era legal, uma peça. Eu assisti a peça. E até tem essa ontologia, Minha Mãe é uma Peça. Sim, foi isso, exatamente como uma brincadeira aí, né? Cara, eu acho que a gente tem que amar a arte, ela tem essa dimensão experimental e isso é parte da alma da arte. Então, não tem como matar isso. Mesmo o cinema mais industrial norte-americano, ele passa pelos mesmos problemas do cinema independente. Sim. Aquilo pode não dar certo. Então, o cineasta, a hora que ele enxerga, que ele entende isso dá uma sensação de liberdade. Você fala, cara, eu tô fazendo aqui. Mas o investidor já não pensa assim, já não pensa assim. Mas é por isso que você mitiga com equipe, você mitiga com... Né? Porque às vezes o cara vem com um projeto mirabolante, isso acontece muito lá na produtora. O cara chega com um projeto, olha, eu queria dirigir, eu queria que meu melhor amigo fosse um ator, fosse o ator. Aí você fala, cara, olha, se você não tiver um esmero técnico aqui, o que é isso? Você tem que buscar os melhores técnicos possíveis com o dinheiro que você tem. Você não vai ter uma mínima qualidade técnica para ser assistido. E a hora que você estiver passando isso para alguém, passando seu filme para alguém, para tentar de alguma maneira criar ali alguma legitimidade para ir para projetos maiores, aquilo ao contrário vai queimar seu filme. Vai ser ruim para você. Né? Então existe uma certa ingenuidade do realizador que está no começo, que ele magicamente ele vai conseguir vencer a barreira da técnica. Mas é exatamente essa barreira de entrada, a barreira técnica, que é a barreira entre quem faz audiovisual e cinema, que é o começo do nosso papo. Sim. Entendeu? Ou mesmo quem faz cinema experimental acreditando que, sei lá, o Exterminador do Futuro era um filme independente. E era mesmo. Era mesmo. Era tipo assim, mas aí você tem o James Cameron que já sabia fazer efeitos visuais porque ele tinha trabalhado na Star Wars é um filme independente. Então assim, beleza, não vamos te dar muito dinheiro não. Mas vai lá e... Vamos apostar. E aí, ok, virou. Então você pega essas exceções da regra e tenta aplicar no teu projeto... Cara, não vai acontecer. Mad Max é um filme independente. Australiano, né? Uma coisa interessante do audiovisual do lado de cá, a gente passa por todos esses processos. Também. É um filme independente. A gente passa por todos esses processos, porque a gente faz o vídeo do cliente, a gente tem que pensar na ordem, a Karen já sofre com umas inserções que estão erradas, vai pra edição. Então a gente também tem mini infartos, lógico, dentro do audiovisual, porque a gente tem que entregar muito. A gente também faz a parte de uma direção, de uma coisa, mas assim, é uma coisa, um experimento para comparar. Quem sabe um dia, meu sonho é ir pra série. Ainda, mas no médio... mas quando vira milhões, sim. Aí pesa. Não, pesa. Calma, gente, eu não tô chegando lá ainda. Eu tô querendo mas é isso, mas você isso. vai chegar. Sim, o negócio quando você for fazer a série do teu livro... Jessica Rainbow, gente... Ai, caiu! Isso custar milhões ou de algo, ou do investidor, ou teu, você fala assim, isso aqui custou R$1 milhão.
putz, eu quero que tenha espectadores o suficiente para que eu consiga dizer que esse 1 milhão valeu o investimento. Sim. E às vezes você bota 1 milhão e esse 1 milhão não vem em nada. Eu não digo nem monetariamente, mas em repercussão. Então, não vem. Aí você fala assim, cara, será que eu vou botar 1 milhão em um outro projeto? Aí você fala, não vai. Então o investidor aqui no Brasil, que acho que a gente sempre cai no mesmo lugar, o investidor que vai te dar 3 milhões, ele fala, tá, esse filme, eu vou dar 3 milhões. A gente vai lançar ele, a gente vai botar na bilheteria. Eu vou ganhar os 3 milhões de volta, mais 500 mil. Uma coisinha, né? Eu ganho 3 milhões e meio se eu botar 3 milhões? Sim. Não tem como eu, artisticamente, falar pro cara assim. Sim. Com certeza. Não tem. Sim. Mas, como negócio, que daí é onde os estúdios entram, a Warner, Paramount, Globoplay... Rockstars, Studio. Conspiração, exatamente. Onde esses caras entram, que é com a expertise de negócio e de mercado, e falam, se a gente tiver esse ator, essa atriz, talvez esse diretor... Tem a série, você viu a série na Paramount Plus de como o Poderoso Chefão foi feito? Sim. The Offer. Sim. É na Paramount Plus. Cara, o estúdio, o produtor, a série vai seguindo o produtor. É o Coppola, aí o Coppola fala, tem que ser o... Quem que é o ator principal? Ele vai escolhendo as pessoas. É o Andy... Não é o Andy Garcia. O Andy Garcia, ele tá no 3. Não, mas é o... É o... O que vai fazer o filho, o Michael Corleone. Ele Al Pacino. O Al Pacino. O Al Pacino, ele é um ator de teatro de Nova York. E o Coppola fala assim, tem que ser esse cara. Aí quando eles vão fazer o teste, todo mundo odeia, porque ele é tímido, ele fala assim, esse ator não sabe falar italiano. É horrível. Não dá pra ser esse ator, tem que ser esse ator. Ele fala assim, que você tá vendo nesse cara que é um Que a gente merda? não tá vendo. Assim, e é o Al Pacino. A gente vê o Al Pacino e fala, caralho, o grande Al Pacino. Mas Só que não, na época não era. Tô falando muito alto? Ah, bom. Não, a gente tá falando muito só. Daqui a pouco a gente tem que finalizar nosso time aqui. Então, assim, aí você vê ali... Deixa rolar aí, meu. Tem podcast de 7 horas. Não, Deus me livre. Então você vê ali a coisa acontecendo. Então você vê a preocupação do investidor também. Quando o investidor fala, eu não vou dar mais dinheiro pra isso. O cara fala, mas, sei lá, eu consegui que aquele cara, o Bravinho, o chefe todo bravinho que... É o diretor de produção. Ele chega lá e tem que convencer que vai ter que botar mais dinheiro. Fala, não boto mais dinheiro nessa merda. Não, mas eu consegui que os italianos aprovem. Quais italianos? A máfia. É assim, a máfia vai ter... A máfia italiana vai gostar do filme. Vai, então a gente vai vender muito. Não, então beleza. Mais 5 milhões pra ele. Aí o cara sai da sala. Aí você fala assim, Que cara... legal. Que louco. doideira. E o filme tem que ser um sucesso. Aí ele vira um sucesso. Aí quando vira um sucesso, o produtor chega pro... O dono do estúdio chega pro produtor e fala assim, e aí, vamos fazer um próximo? Na premiação já. Aí ele fala assim, podemos, mas eu não vou produzir não. Obrigada, deixa pra lá. Impossível. Mas olha, eu queria até dizer que eu não acho que... A gente está falando aqui do cinema que precisa dar lucro. Que é esse cinema industrial, overseas, que vai para o mundo inteiro. Esse cinema precisa dar lucro. Acho que como negócio precisa. Sim. Mas a gente precisa entender e por que a gente tem leis de incentivo ao cinema, não só no Brasil, como em quase todos os países. Né? Porque quando a gente pensa em cultura, a cultura ela tem a ver com a identidade do povo. Né? Então, o Vargas tinha muito essa preocupação lá atrás. Né? A gente precisa criar um Brasil. Esse Brasil ele precisa nascer da cultura. Então vamos pegar o samba, vamos pegar o carnaval, nova, a né? feijoada, né? a caipirinha. Viés. Quais são as dimensões da identidade cultural do Brasil? A gente não era nacionalista até então, né? A gente era... não é estadista, não é a palavra, mas assim, eu sou matogrossense. A gente não tinha uma onda de não era um ser fanismo, brasileiro. Né? Você precisa criar uma identidade nacional, porque a identidade nacional ela é o amálgama da fraternidade, né? Quando a gente pensa na República, a gente pensa lá em acabou as águas. A gente pensa em liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade, ela tem a ver com essa dimensão onde um se considera parte do outro. O Rio Grande do Sul é meu. João Pessoa é minha cidade. Eu adoro São Paulo. Viva o Pará. Tudo isso é meu. Sim. Como que eu sinto isso? Eu preciso de cultura desses lugares invadindo a minha vida. É claro. Então, quando você... E saber que isso está acontecendo. E ter essa noção. Não, nos Estados Unidos, quando você assiste Grey's Anatomy, ele se passa em Seattle. Aí você vai ver Breaking Bad,
O cara é de Albuquerque, Novo México. É tipo Corumbá, Mato Grosso do Sul. Exatamente. Entendeu? Aí a outra, Gossip Girl, se passa em Nova York. Você liga a televisão... Você traz aquele ambiente, né? O local. O mundo inteiro está assistindo todos os estados americanos sendo representados na tela. Sim. Então, a gente precisa entender que o papel do cinema e das séries e de outras formas de arte não são só comerciais. Existe essa dimensão, essa cola social que a arte representa. E é por isso que os governos, em qualquer esfera federal, estadual, municipal, precisam investir parte dos seus recursos em defender sua identidade, defender seu soft power. E eu acho que o Brasil ainda não entendeu isso. Mas eu acho que vai entender, gente. Vamos indo pro final, porque eu tenho que liberar o estúdio, porque tem gravação daqui a pouco. Bom. E aí eu vou dizer um filme que me lembrou isso, que é How to Be a Carioca, que lançaram, que é com o Seu Jorge. É muito legal, é uma série, são 5 episódios, já está na Prime. Assistam, que é exatamente isso. Legal. How to Be a Carioca é muito legal. Aqui a câmera pra mim... Não, pra vocês. Fala as arrobas de vocês, fala aí pra galera de casa seguir vocês, lógico. Aí, o dele é chique, né? Eu sou só o J Banguela nas redes sociais. Sou mais ativo no Instagram, que eu tô fazendo stories da obra, que não acaba nunca a obra no meu apartamento. Essa tá sendo a minha saga agora. Eu tô fazendo saga igual a Marvel. É isso. E pro cinema, tenho filmes que eu atuei, que estrearam esse ano. A Menina que Matou os Pais, A Confissão, tá na Prime Video, é um original Prime Video. Rodeio Rock vai entrar na Netflix no ano que vem. E 18 de janeiro estreia em todos os cinemas do Brasil Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, que eu faço o professor Falcone. Muito bom, o dono do museu. E aí estou em busca de financiamentos e, enfim, produção. Vamos conversar. Então vamos falar. Vamos almoçar. E é exatamente sobre o que a gente estava falando, que é um filme que se passa no Mato Grosso. Eu sou de Cuiabá. É um filme que se passa em Chapada dos Guimarães. De dois imbecis em busca de um tesouro. Eles têm um mapa do tesouro. É uma mistura de Indiana Jones com Alto da Compadecida. Nossa. São dois imbecis atrás de um tesouro. Debbie Lloyd, né? E assim, é um filme de, a princípio, 1,5 milhão, 2 milhões, porque o que a gente tem de melhor no Mato Grosso? O visual. Então você pega o sucesso da novela Pantanal, com aquilo tudo grandioso, é isso. As cavernas grandiosas, as cachoeiras grandiosas, tá tudo lá. E a gente não filmou ainda. Então é uma comédia nacional para isso. Então, e esse é o filme que assim, é o que eu mais tô correndo atrás para fazer, porque ano que vem, 2024, são os 20 anos do Jacaré Banguela. Sim, você que tava comentando. Legal, então fazer esse filme de baixo orçamento no Mato Grosso para vender nacionalmente, né? Eu acho que é uma coroação e é o começo da próxima era. Que assim, os próximos 20 anos é para ir nessa direção. Perfeito. O Mato Grosso é incrível. As pessoas não conhecem o Mato Grosso. O Mato Grosso tem serra, Pantanal, a NASA tá lá, tem disco voador. Tem disco voador. Ali aquela região da Barra de Garças. Barra do Garças. Eu amo aquele lugar. Serra do Roncador, as populações nativas. Então, o visual tá tudo lá. Por isso que ele é um filme barato. Mato Grosso, porque o visual Vá para o Mato Grosso. Mas fala os seus arrobas agora. Vamos. Bom, eu sou produtor executivo, sou empresário de tecnologia, roteirista, enfim, eu já tive várias vidas, né? Mas hoje, acho que coisas legais para vocês assistirem. A gente está com uma série indo para o History da América Latina agora, chama Money ID, onde eu entrevistei o Harari, entrevistei o Yunus, lá em Bangladesh. Uau. É uma série que a gente fez com o Thiago Nigro, com a Finclass, há 2 anos atrás. Muito legal. Agora, acho que em março, nós vamos lançar um filme que eu dirigi e ajudei a escrever o roteiro, chama 3 Reis. Conta a história de 3 irmãos pelo interior de São Paulo. É um filme que originalmente foi escrito pelo Eduardo Moreira, que é aquele cara do ICL, bacana. Enfim, é isso. Se você quer saber um pouco mais, me segue lá, Steven Phil,
Minhas redes são todas essas, meu LinkedIn. O I am Steven Phil. Mas você me acha lá como Steven Phil no LinkedIn. Eu adorei esse I am. Entra em contato. Mas teu nome é Steven Phil, é tipo Sérgio Felipe? Na verdade eu me chamo Zé. Eu me chamo Zé. Eu tô fugindo. Não, eu conheci lá em Chicago um cara que é o Lars, o brasileiro, um Lars. E aí, Lars, aí eu falei pra minha esposa, Lázaro. eu falei assim, cara, o nome dele não é Lars. Ela falou, todo mundo conhece. Eu falei, não é. Não existe um brasileiro que nasceu Lars. Não. Aí ela foi procurar saber, o nome dele é Laércio. Lars, só que daí ele não sabe, o americano não sabe. Não, meu nome nos Estados Unidos é horrível, Rodrigo. Eles não sabem nem escrever. Pra minha sorte, a Olivia Rodrigo tá fazendo um puta sucesso. Os jovens agora sabem falar meu nome. É que nem o Franz Café, o dono é o Francisco. Ah, é? Mas eu não sabia disso, não. Esses nomes estrangeiros que a gente tem aqui no Brasil tem muito a ver com essa coisa cafona, né? Da gente pegar lá uma ascendência. Né? Não, é o meu Michael, caso. tá? Washington. Eu tenho uma parte da família que é belga, eu brinco que meu nome é Brelga. Ele é brega e belga. Ótimo. Gente, a gente faz um monte de produção aqui no Estádio Estúdio também, então você pode acompanhar a Garagem Ituran, Ituran Brasil, a gente tem Medicine, a gente tem um monte de produção que a gente faz e que é diário, assim, é uma escala de produção que a gente não tem tanto tempo, então os clientes eles precisam de produções em alta escala, então quem quiser saber um pouco mais do Workstage Studio pode entrar aqui no nosso site, que a gente tem bastante case e estamos construindo ainda, né? Eu acho que é uma construção, você nunca está pronto, você sempre tem um passo a mais para dar, então a gente está aprendendo bastante. Muito obrigada pela conversa generosa, foi muito, muito intenso, eu nunca fiz um tão longo, porque normalmente a gente tem que correr pro próximo, né? Mas vamos ter que fazer um segundo só de roteiro. Por favor. Tem que ser um só de roteiro. Tem que ser só roteiro. Só roteiro. Snyder, Sid Field. Porra, incrível. Save the cat. Save the cat. Então pronto. Então vai ficar isso pra próxima. Thalita Lombardi nas redes sociais e até o próximo episódio. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau.